História do mais desejado tesouro em Portugal, a liberdade. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Há muitos anos, num lindo país, vivia um povo infeliz, triste e solitário, onde as pessoas não tinham direitos e liberdade de expressão. Esse país era Portugal. Estava a ser comandado por António de Oliveira Salazar num regime de ditadura. A vida das pessoas era assombrada pelo medo. Medo de falar, medo de escrever, medo de pensar, medo de amar, medo de dormir, medo de acordar, medo de tudo. Porque se queria um povo cego, surdo e mudo. Nesse país, as pessoas não podiam fazer o que queriam, nem podiam dizer o que pensavam ou sentiam, nem partir livremente para visitar outros países e conhecer outros povos. Viviam fechados no seu país como se ele fosse uma prisão. As pessoas não podiam criticar o sistema em que viviam, contar o que os afligia e comentar o que não gostavam, porque quem se atrevia a criticar o governo ou fugia ou era preso e torturado pela polícia política, PIDE. Havia polícias por toda a parte para vigiar as pessoas e impedir que elas falassem livremente umas com as outras sobre os seus problemas e tristezas. Os polícias também estavam nas fronteiras para não deixar sair ninguém. Os meninos deste país cinzento e triste só podiam ouvir as músicas, ver os filmes e ler os livros e revistas que não eram proibidos. Tudo o que as pessoas liam, viam ou ouviam era controlado pela censura. Nem sequer podiam beber Coca-Cola porque era proibida. Os rapazes, aos 18 anos, eram obrigados a ir para a tropa e a partir para a guerra colonial em África. Guiné, Moçambique, Angola, Cabo Verde, onde muitos acabavam por morrer ou ficar feridos. As raparigas e os rapazes não podiam conversar nem conviver uns com os outros e na escola tinham que andar em turmas separadas e brincar em recreios separados por muros e por grades. As raparigas não podiam vestir calças nem andar sem meias porque também era proibido. A escola só era obrigatória apenas até ao 4º ano. Por isso, muitos meninos começavam a trabalhar com apenas 10 anos de idade. Os habitantes não podiam escolher qual o partido que queriam que os governasse, porque não havia eleições livres. Portugal era um país de nãos, durante 48 anos que durou a ditadura, conhecida por Estado Novo ou Salazarismo por causa do nome do seu fundador e líder António de Oliveira Salazar. Até que, nesse país das pessoas tristes, cansados da falta de liberdade, do aumento do custo de vida e da guerra colonial, os soldados criaram o movimento das Forças Armadas, MFA, e decidiram acabar com o governo do Estado Novo e reconquistar o tesouro. Organizaram então um golpe militar que, na madrugada do dia 25 de abril de 1974, derrubaria o regime político. Combinaram que, logo depois de ouvirem na rádio 2 senhas, sinais que indicavam o momento certo para avançarem, davam início à revolução. Essas senhas eram canções. A primeira, E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, foi emitida às 22h55 do dia 24, dando ordem de partida para a saída dos quartéis. E depois de nós o adeus, o ficar no sol. A segunda, Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, soou às 0h20 a confirmar o golpe, pondo em marcha todas as operações militares. Era o momento de avançar. Grândola Vila Morena,
terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. E nesse dia, o capitão Salgueiro Maia, juntamente com outros militares do MFA, liderados pelo Major Otelo Saraiva de Carvalho, começaram por invadir as estações da rádio e da televisão e os quartéis militares. Cercaram o quartel do Carmo em Lisboa, onde se encontrava Marcelo Caetano, que sucedeu e seguiu o governo de Salazar após a morte deste. Todas as forças do Estado Novo que aí se encontravam rapidamente se renderam. O sucesso da Revolução estava confirmado. Toda a gente saiu para a rua e acompanhou os soldados, cantando e gritando: Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Os soldados puseram cravos vermelhos nas espingardas e o golpe transformou-se numa revolução, a Revolução dos Cravos. As pessoas que tinham sido expulsas do país para longe das famílias regressaram. As portas das cadeias, onde estavam presas as pessoas que tinham tentado lutar pela liberdade, abriram-se e essas pessoas voltaram para casa. Os jovens vieram da guerra, felizes por estarem de novo rodeados dos amigos e abraçar os pais e irmãos. Os meninos e meninas puderam pela primeira vez dar as mãos e falar e olhar-se, caminhando lado a lado sem medo. Todo o país se transformou numa grande festa. Era o dia 25 de abril. E porque foi nesse dia que aquele povo recuperou o tesouro, a liberdade, esse passou para sempre a chamar-se o Dia da Liberdade. E assim começou um novo período da nossa história. Agora, o povo unido nunca mais será vencido. Nunca mais será vencido. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. Uma gaivota voava, voava, asas de vento, coração de mar. E o tesouro que tinham roubado àquele povo triste pertence-te a ti, e deves cuidar dele, guardando-o muito bem para que ninguém o volte a roubar. Com a queda do Estado Novo, regime de ditadura, foram abertas as portas para a instauração da democracia, um regime político em que a população elege os seus representantes em eleições livres e que é, até hoje, o regime político existente em Portugal. E tu? Já tens 18 anos? Então já podes votar, escolher quem julgas serem os melhores para governar o país. Com o teu cartão de cidadão, diriges-te à mesa de voto da tua freguesia, aguardas pela ordem de chamada e depois segue as instruções que te são dadas. Boa sorte para o teu primeiro dia de voto. Espero que tenhas gostado da história, porque já se contam muitos gostos.